Não é síndrome do impostor se você estiver realmente sendo um impostor. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre ser um impostor e só se sentir um e o que fazer em cada um desses dois casos. Eu sou o Felipe Adamoli, sou co-founder da Tech Leads Club, que é uma comunidade para engenheiros de software de alta performance. Hoje a gente já tem mais de 1.000 membros lá, sendo muitos deles Tech Leads, Staff, Principal de grandes empresas aqui do país. E conversando com eles, principalmente os que já estão nesses cargos de liderança, é muito comum ver que eles passam por esse momento ali onde eles têm isso que eles atribuem às vezes como síndrome do impostor. Sempre que alguém me pede uma ajuda, seja numa conversa na comunidade ou através de uma mentoria com esse tópico específico, o que eu tento ajudar primeiro é ela a entender se ela tá tendo essa síndrome do impostor ou se ela tá realmente sendo um. E o que é a diferença para mim das coisas? Quando tu tem síndrome do impostor é porque tu tá fazendo algo que tu já é qualificado, tem cases que comprovam isso, mas mesmo assim tu não tá te sentindo bem na situação e tu tá com um medo constante de falhar e ser exposto. Então, é um cenário onde tu tem todas as skills, todos os atributos necessários e mesmo assim tu te sente de uma forma constantemente desconfortável e pressionado. Agora, quando tu tá agindo como impostor, é quando tu te coloca numa situação que tu claramente não tá preparado, não deixa ninguém a par disso e tenta dar um jeito no meio da coisa, assim, sabe? É aquela famosa frase que o pessoal fala de fake it until you make it, no sentido de tu vai fingir até tu conseguir, só que muitas vezes a pessoa não consegue, ela só fica fingindo, fica presa nesse loop ali de tentar enganar os outros e na verdade o que ela tá fazendo é se enganar. Então, um princípio de carreira que eu levei pra mim mesmo e hoje recomendo também pros outros é, primeiro, não te coloca numa posição onde tu pode estar sendo um impostor. Não assume um novo cargo ou papel dentro da tua empresa sem estar minimamente preparado para ele. E no cenário onde tu não esteja preparado, deixa isso claro para as pessoas ao teu redor. Então, por exemplo, se alguém te pediu para liderar um time pela primeira vez e de saída já te oferecer para liderar um time grande, comenta com a pessoa: olha, eu nunca liderei times antes, começar direto por um time grande pode ser uma coisa perigosa, eu tô disposto a tentar, mas como tu enxerga isso? Como tu vai me apoiar para passar por esse desafio? Consigo alguma mentoria interna de alguma outra liderança? Como é que eu vou ser acompanhado? Expõe tuas preocupações, expõe os problemas que tu vê e tenta conseguir ajuda para passar por eles se tu realmente decidir te colocar nessa situação. O que tu não pode fazer é assumir alguma coisa muito maior que tá preparado, não comunicar a ninguém sobre isso e tentar dar um jeitinho no meio. Isso não vai dar certo e a tendência é tu não conseguir entregar esse valor e ainda arriscar ter um burnout no caminho. Agora, se tu entendeu esse princípio, concorda comigo e não vai te colocar nessa posição de ser um impostor, porque tu vai conversar com as pessoas sobre os desafios e deixar claro quando tu não estiver preparado, eu vou te deixar um framework aqui, um passo a passo mesmo, que tu pode usar na tua carreira para garantir que tu dê passos sólidos, bem consolidados e que toda vez que tu vá avançando, tu mitigue a chance de ter essa síndrome do impostor, porque tu tem uma estrutura clara a recorrer quando tu sentir essa insegurança. O passo 1 é tu fazer uma autoavaliação muito crítica sobre o momento que tu tá de carreira, sabe? Várias empresas vão ter isso num ciclo semestral, às vezes trimestral de análise de desempenho, e ali é uma boa oportunidade para tu entender com o líder, par e liderado, de uma forma bem objetiva o que tu tá mandando bem, o que tu tá mandando mal e aonde tu precisa evoluir. Se a tua empresa não tiver um ciclo muito claro de análise de desempenho, ou até se tiver, mas tu não sentir que tá te ajudando muito, o que eu te recomendo é dar uma olhada no App Jornada, que eu vou deixar um link aqui, que é uma aplicação que a gente desenvolveu lá na Tech Leads Club, que o objetivo dela é fazer uma análise completa de carreira e te dar um panorama sobre, baseado no nível atual que tu tá, aonde tu já tá bem e quais são teus gaps, sejam técnicos ou até mais comportamentais, pensado para soft skills. Então, com essa ferramenta tu consegue ter uma visão muito clara de aonde tu deve evoluir e também ela já te dá no final um plano de estudos que é só tu seguir e com certeza tu vai conseguir dar passos muito sólidos para evoluir nos gaps que tu tem. E o melhor de tudo é que essa ferramenta é gratuita e ela já foi usada por mais de 2.500 desenvolvedores que nos deram ótimos feedbacks, com eles a gente evoluiu a plataforma, então ela é muito sólida e entrega um resultado muito validado. E o que eu recomendo é quebrar esse avanço em pequenos passos que tu possa dar de forma incremental e ir validando a jornada. Então, por exemplo, se tu almeja um dia chegar numa posição de tech lead, o que tu pode fazer para chegar até lá de uma forma muito sólida? Não tenta primeiro já liderar um time, liderar grandes coisas, vai dando esse passo a passo de forma incremental e validada. Então, primeiro tenta mentorar alguém que é mais júnior que tu no time ali, às vezes um estagiário, um desenvolvedor júnior, e ver como é que tu te sente em relação a isso. Depois, tenta liderar uma feature pequena, assim, às vezes
puxa, tu é back-end, puxa mais uma pessoa de back, juntos tentam organizar essa demanda, quebrar em tarefas e garantir a entrega. Depois dessa pequena feature entregue, tu ainda pode explorar, liderar uma feature um pouco maior, daqui a pouco já multifuncional. Então, tu vai puxar junto contigo um desenvolvedor front-end, tu vai tentar entender nesse cenário como é que é para ti liderar uma pessoa de outra especialidade técnica. E tu vai dar mais um passinho nessa jornada. Para que talvez em algum momento, se tu gostar do que tu fez, mentorou, liderou, tu passe então a tentar liderar um time mesmo, mas idealmente um time um pouco menor ali. E quando tu te sentir bem com isso, aí tu vai tentar então liderar times maiores em contextos mais complexos. O ponto é, nem sempre tu vai conseguir dar esse passo a passo, porque depende um pouco das oportunidades que a tua empresa vai te disponibilizar. Mas o interessante é ficar com essa mentalidade de quebrar uma grande coisa como é liderar um time em várias etapas anteriores e tentar ir passando por elas, sem pular algo muito grande, assim, sabe? Às vezes, se tu já mentorou algumas pessoas, já liderou features, talvez vai ser difícil, mas talvez tu já consiga direto liderar um time grande. Tu tem que deixar isso claro para todas as pessoas que é um desafio para ti, é a primeira vez que tu tá liderando, mas talvez com um pouco de esforço tu consiga. Agora, tu nunca mentorou ninguém, nunca liderou uma funcionalidade, nunca conduziu uma cerimônia, tu nunca teve à frente de nada, e direto tu já tentar liderar um time grande, cara, as chances são muito maiores de tu dar um problema do que te dar certo. Então, quebra em passos menores, faz 1 a 1 e garante que tu tenha esse crescimento incremental validado na tua carreira. E para que isso fique de fácil referência, o que eu vou te recomendar é ter uma coisa que a gente chama de brag document, que é um documento que tu vai te gabar mesmo sobre as tuas conquistas. O objetivo dele é que tu anote a cada semana o que tu fez de legal, qual o valor que tu entregou, para que tu possa fazer uma referência futura. Então, essa semana eu consegui liderar essa cerimônia aqui, conduzir uma dele, um refinamento, consegui liderar uma funcionalidade que teve um impacto legal, recebi um feedback do meu líder, recebi feedback de par. Tudo isso tu vai botar nesse documento para futura referência, porque ele vai ser um acervo, ele vai ser quase como o teu portfólio de cases de coisas legais que tu já construiu na carreira e que vão te provar toda vez que tu quiser olhar ali e ganhar um pouco mais de confiança, coisas legais que tu já fez, qual era o contexto, e assim fica muito mais fácil tu referenciar no futuro quando for necessário. Então, tu já fez uma autoavaliação sobre a tua carreira, tu já quebrou os teus próximos passos em pedaços menores e toda a conquista tu tá anotando ali no brag document. Agora é a hora de tu pensar também nesses teus próximos passos de carreira e deixar explícito pro teu líder ou pro teu mentor dentro da empresa, ou às vezes até um mentor externo que tu buscou ajuda fora da empresa, sobre o que tu pretende fazer e aonde tu precisa de ajuda, sabe? Tu olhar para essas coisas e tu já imaginar teus próximos passos e o que tu não tá pronto ainda e pedir ajuda, seja internamente ou fora da empresa, também é uma forma de tu já tá entendendo onde tu precisa melhorar e tu ter uma pessoa a quem recorrer quando tu tiver problema, sabe? Porque é natural quando tu entrar numa nova posição, por mais que tu dê passos pequenos e bem validados, vão surgir imprevistos que vão vir muito dessa tua talvez falta de experiência nesse novo contexto. Mas isso não quer dizer que tu não tá preparado para lidar com ele, sabe? Às vezes o que falta é só de uma voz, de um auxílio, um detalhe pontual que alguém que já passou por ali vai te dar. Então, tu tendo toda essa estrutura de apoio, de tu ter bem documentado as tuas vitórias anteriores, mas também tu ter apoio para alguém que possa te ajudar em algum detalhe mais contextual para essa posição que tu tá agora, é o que te une para saber que tu tem a certeza do que tu já fez e dos resultados que tu atingiu e também o apoio no caso que bater essa insegurança. E aí é onde eu considero que é a forma mais fácil de tu vencer essa síndrome do impostor, porque tu avançou de forma muito consolidada na tua carreira. Tu tem isso documentado. E mesmo quando essa insegurança bater e tu olhar para o que tu documentou e não for suficiente, tu tem mentores e pessoas para te apoiar, seja dentro ou fora da empresa, para superar esse momento ali onde tu não tá te sentindo muito bem na situação. E se tu der esses passos que eu tô recomendando, provavelmente tu ainda assim em alguns momentos vai te sentir um pouco desconfortável, tu pode ter algo parecido com essa síndrome do impostor, mas provavelmente ela não vai ser paralisante, assim. Até porque certa insegurança, principalmente quando tu tá dando passos novos de carreira, é importante também, sabe? Tu tá enfrentando o novo, tu tá enfrentando o desconhecido, é importante tu ter também esse olhar pra ter cautela, revisar os passos que tu já deu. Isso não pode te paralisar, obviamente, mas é uma comprovação também de que tem uma tendência menor de tu te jogar em alguma coisa que não faz sentido ou muito arriscada, sabe?
sabe? Então, não olha esses momentos de síndrome do impostor como algo puramente negativo, se não te paralisar. Eu, até hoje, assim, quando eu dou passos importantes na minha carreira, eu, às vezes, fico um pouco inseguro e tal, mas aí eu volto pro meu brag document, eu volto pra essa análise e vou ganhando a confiança necessária. Porque eu sei que é natural grandes passos de carreira nos darem um friozinho na barriga. Agora, o que não pode acontecer é isso ser paralisante, que aí é realmente um problema, sabe? Quando isso te trava, te deixa extremamente ansioso, pode te levar até em algum momento a um burnout ali. Aí, nessa hora, se, pô, tu tentou fazer várias das dicas que eu dei aqui, tentou botar em prática e mesmo assim não deu certo, a recomendação que eu dou é realmente procurar um profissional adequado, busca ajuda de um psicólogo, fala com ele sobre isso, porque às vezes pode ser um caso mais clínico, mais profundo, e aí realmente vale a pena buscar a ajuda desse profissional. Então, a dica final que eu tenho pra te dar é, se tu tá te sentindo nesse momento com síndrome do impostor, passa pelo caminho que eu te falei ali, tenta entender de uma forma bem fundamentada, assim, o porquê que tu tá te sentindo assim, sabe? Existe o cenário onde tu realmente tá sendo um impostor, e aí o melhor que tu pode fazer é, cara, realinhar a expectativa com a tua liderança, mostrar que tu tá ansioso, mostrar o que tu não sabe, deixar as pessoas a par disso e pedir ajuda. E no outro extremo da coisa, onde tu tem cases que tu não deveria estar te sentindo dessa forma, é tu criar esse argumento sólido na tua cabeça de tipo, pô, eu já passei por essa situação tais vezes, eu tenho esses resultados, eu já atingi essas coisas e eu não deveria me sentir assim. Normal eu estar um pouco ansioso e frustrado, mas isso não pode me paralisar. E aqui não é aquele papo de coach assim vazio de tipo, cara, emoção, não, eu me sinto preparado, se eu tô me sentindo vai dar certo, mas sim é um papo bem racional e lógico assim, sabe? Eu estou preparado porque eu já fiz essas coisas e isso me credencia a passar por essa nova situação. E agora eu quero saber de ti, deixa aqui nos comentários se tu já passou por alguma situação parecida de síndrome do impostor e o que que tu fez pra sair dela. E também se tu já teve algum caso que tu era meio impostor e percebeu no caminho e acho que vale a pena compartilhar com o pessoal. E se tu gostou do vídeo, não deixa de te inscrever aqui, também deixar um like e me segue também nas outras redes sociais para ver mais conteúdo, principalmente pelo LinkedIn e pelo Instagram. Valeu e até uma próxima.